Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus de Palma e eu estou aqui no estado de Mato Grosso do Sul, onde atuo como delegado de polícia. Pessoal, hoje vamos dar continuidade à maratona de questões da banca Sebrasp-CESP, a banca mais temida pelos concurseiros. Pessoal, sempre dê tempo, a gente tem muito conteúdo pela frente, tá bom? Eu fiz essa aula com carinho para todos vocês aqui do YouTube. Pessoal, aquele nosso slide de entrada, o meu nome para aqueles que não me conhecem, o meu Instagram, sempre tento responder aos questionamentos, às dúvidas dos alunos e também sempre estou à disposição, assim como também a todo o time do Dedicação Delta. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Pessoal, todos sabem que as questões da VUNESP, elas envolvem duas espécies de questões. Aquelas questões certo e errado, tal como a prova da Polícia Federal, a prova da Polícia Civil de Alagoas e também a de múltipla escolha, aquela prova característica de A, B, C, D por vezes e A, B, C, D, E em algumas outras vezes. Nessa aula de hoje a gente vai abranger todas essas formas de se cobrar o conteúdo do direito constitucional. As primeiras 6 questões, como já venho tratando nas últimas aulas, questões autorais de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relacionada ao direito constitucional. E, nas demais questões, questões de múltipla escolha. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá sem perder tempo. Olha aqui a primeira questão. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, então o tema a ser tratado, desmembramento de municípios, far-se-ão por lei estadual. Será? Dentro do período determinado por lei federal. Será? E dependerão de consulta prévia às populações dos municípios envolvidos, após divulgação de estudo de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Pessoal, para vocês terem uma ideia, a questão de desmembramento, de criação de novos municípios, assim como a questão de criação de novos estados, envolve uma série de requisitos constitucionalmente postos pelo poder constituinte originário. E esses requisitos, pessoal, eles devem ser seguidos pelos entes federativos sob pena de inconstitucionalidade. E é por isso, pessoal, que essa questão ela abrange justamente esses requisitos. E eu digo para vocês, eu indago a vocês, qual é o erro que a gente já consegue perceber de cara nessa questão? A gente está tratando de desmembramento de municípios. E esse desmembramento ele será feito por lei estadual? Sim. Aqui a gente tem o primeiro pressuposto, pessoal. O desmembramento dos municípios exige uma lei estadual. Dentro do período determinado por lei federal, e aqui a gente encontra, pessoal, o primeiro erro que torna a assertiva falsa. Como sabemos, os requisitos estão postos constitucionalmente e a Constituição pontua que aqui é lei complementar federal e não lei federal. Pessoal, o CESP adora esse tipo de pegadinha. Pegadinha típica de lei seca. Aquela pegadinha que derruba muito aluno bom, que às vezes está muito confiante para a prova e faz uma leitura, vamos dizer assim, uma leitura snob da prova e já fala, essa eu sei, e bota certo. Mas aqui está errado, pessoal. É lei complementar federal. Outra coisa, dependerão de consulta prévia. Exige consulta prévia? Sim. Mas qual o tipo de consulta prévia? Aqui, pessoal, é o plebiscito. É o plebiscito. Tá bom? Então, pessoal, tá faltando. A questão, ela está incompleta. Seja porque fala de lei federal, sendo que é lei complementar federal, sendo também porque fala de consulta prévia e não especifica a conduta. Os manuais de direito constitucional, eles são muito enfáticos em apontar que não é qualquer consulta, não é votação, não é referendo, não é sorteio, não é nada disso, pessoal. Não é uma consulta simples, é uma consulta específica, é uma consulta qualificada chamada plebiscito. Lembrem-se disso. Agora, exige divulgação de estudos de viabilidade municipal? A resposta aqui
É verdadeira, é confirmada. Exige estudos de viabilidade municipal, que são apresentados e publicados na forma da lei. Tá bom, pessoal? Fiquem atentos a essas questões de lei seca, pessoal. A CESP adora esse tipo de pegadinha. E eu não quero que vocês caem nessas pegadinhas. Olha aqui, pessoal, a questão de número 2. Outra certo e errado aqui para vocês. Município resultante de desmembramento realizado em desacordo com o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, que é o dispositivo constitucional que trata do desmembramento, que a gente já analisou os requisitos. Quais sejam os requisitos? Lei estadual, no prazo determinado por lei complementar federal, exigindo-se plebiscito da população dos municípios envolvidos, diretamente interessada, estudo de viabilidade municipal apresentado e publicado na forma da lei. Beleza? O 18, parágrafo 4º pontua isso. Então, os municípios resultantes, agora aqui na assertiva de número 2, os municípios resultantes desse desmembramento que não preencheram os requisitos do artigo 18, parágrafo 4º, não detêm legitimidade ativa para a cobrança de IPTU de imóvel situado em território a ele acrescido. Pessoal, o que começou a acontecer no STF? Vários municípios Brasil afora foram criados sem os pressupostos constitucionais do artigo 18, parágrafo 4º. E o que esses municípios inconstitucionalmente criados começaram a fazer? Eles começaram a cobrar IPTU. Ora, IPTU é um tributo, é um imposto de competência municipal, então eu vou cobrar. E essa questão chegou até o STF, pessoal. E o STF entendeu, na realidade, que esses municípios não detêm legitimidade. Então, pessoal, essa assertiva está correta. Ora, pessoal, se teve uma inconstitucionalidade na criação do município, é óbvio também que haverá inconstitucionalidade na cobrança de tributos, pois não há um sujeito ativo, não há um ente federativo sujeito ativo qualificado necessário para a cobrança desse tributo. Se não existe esse ente constitucionalmente criado, obviamente que não há o fato tributário, o fato impunível ali criado, o fato gerador tributário necessário à cobrança do imposto, no caso do IPTU. Tudo bem, pessoal? Essa questão tem uma carinha, tem um cheirinho de CESP, gente. Vamos ficar atentos. E olha aqui que eu trouxe para vocês, pessoal. Eu trouxe justamente aqui o artigo 18, parágrafo 4º, pontuando e enumerando os pressupostos para a criação dos municípios, os pressupostos constitucionais para a criação do município, lei estadual, lei complementar federal, num prazo determinado por lei federal, complementar federal, dentro de consulta prévia, mediante plebiscito à população, e também a divulgação de estudo de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Tudo bem? Pessoal, olha esse recurso extraordinário, que é justamente o recurso extraordinário que a gente tratou na questão de item número 2 e que foi inclusive sede de repercussão geral o tema 559 do Supremo Tribunal Federal. A emenda constitucional número 57 de 2008 não convalidou desmembramento municipal realizado sem consulta plebiscitária. E, nesse contexto, olha aqui, não retirou vício de ilegitimidade ativa existente nas execuções fiscais que haviam sido propostas por município ao qual fora acrescida, sem tal consulta, a área de outro para a cobrança do IPTU. Pessoal, a questão é interessantíssima. Lembrem-se disso. O município inconstitucionalmente criado não possui legitimidade ativa para a cobrança do IPTU com relação às áreas a que lhe foram acrescidas sem a consulta plebiscitária. Tá bom? Pessoal, uma questão complexa, um julgado do Supremo que exige de vocês uma leitura e ficaremos atentos, porque eu tenho um feeling muito grande, aquele feeling de professor que isso vai cair na prova de vocês. Pessoal, a questão 3, 4, 5 e 6, a gente vai tratar de julgados do STF a respeito da Defensoria Pública. Mas daí vocês me indagam, professor,
A Defensoria Pública, ela tem pouco a ver com a polícia. Eu penso o contrário, eu acho que a Defensoria Pública, assim como a advocacia, tem tudo a ver com polícia judiciária. Aliás, cada vez mais nós temos um papel mais ativo do advogado dentro do inquérito policial. Vemos isso com a nova lei anticrime, que impôs a presença de um advogado, uma presença de uma defesa dentro do inquérito policial com relação aos crimes contra a vida praticados por aqueles integrantes do artigo 144, das forças do artigo 144 e do 142, Forças Armadas, no caso do contexto de lei e ordem. Mas, tirando toda essa questão que a gente já tem aqui, esqueçam isso, a gente tem que entender, pessoal, que cada vez mais a banca CESP, ela tem cobrado questões relacionadas às outras carreiras. É só a gente ver, por exemplo, uma questão da prova da Polícia Civil da Paraíba de 2021, que cobrou, pessoal. Agora eu não me recordo se foi 2021 ou 2022 a prova, mas que cobrou, a última prova da Polícia Civil da Paraíba, que cobrou questões relacionadas aos princípios, sejam do Ministério Público e da Defensoria Pública. Os princípios que regem a carreira. Então, pessoal, fiquemos atentos a toda e qualquer jurisprudência, seja do Ministério Público, seja da Defensoria. E esses são julgados, pessoal, que são paradigmáticos, que vão influenciar em toda a composição jurídica brasileira. Então, fiquemos atentos, e eu trouxe isso para engrandecer o nosso estudo, para ser aquele estudo completamente completo mesmo. Essas duas palavras parecidas aí para vocês. Vamos ficar atentos, tá bom? Olha a questão número 3. É inconstitucional a exigência de inscrição do defensor público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Pessoal, essa questão está certa ou errada? Pessoal, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa questão ela está corretíssima. Uma vez que, não obstante o Estatuto da Advocacia exija do defensor público a inscrição nos quadros da OAB, o Supremo decidiu que, na realidade, não é necessário que o defensor público empossado já na carreira, ele continue na advocacia contribuindo com a OAB. Entenderam? Uma vez que a legitimidade ativa, que a legitimação para atuar dentro do processo não decorre do fato desse defensor público ser advogado, mas decorre do fato desse defensor público estar empossado em um cargo público que lhe dá uma prerrogativa processual de atuar. Essa é a questão decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Olha a questão de número 4. Os municípios possuem competência legislativa e administrativa, os municípios, para instituir a prestação de assistência jurídica à população de baixa renda. E aqui, pessoal, eu trago um exemplo de uma cidade muito próxima da minha, lá no estado de São Paulo. Eu sou do interior do estado de São Paulo, de uma cidade chamada Pindamonhangaba, olha o nome. E do lado dessa minha cidade de Pindamonhangaba, a gente tem Taubaté. Taubaté tem uma faculdade, uma autarquia municipal, a Unital, chama-se Unital a faculdade, e essa faculdade ela instituiu, pessoal. O caso que chegou no STF não foi esse, mas é um caso muito parecido, próximo da minha realidade que eu quero contar para vocês. E a Unital, a faculdade lá de Taubaté, do lado da minha saudosa Pinda, a Unital ela instituiu um programa, ela é uma autarquia municipal, então vinculada aos cofres do município, ela instituiu uma defensoria pública que atue dentro da Unital, um núcleo de prática para as pessoas necessitadas. E aí vem a questão, pessoal. Os municípios podem instituir isso? Porque a Defensoria Pública, em regra, ela é um órgão ligado. Em regra, não, totalmente, né? A regra é essa mesmo. É um órgão ligado ao ente federativo União e ao ente federativo Estados-membros, e não ao município, de acordo com o corpo da Constituição. No entanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa questão ela está correta. Os municípios detêm legitimidade administrativa, uma vez que compete a ele todos aqueles objetivos fundamentais elencados pela Constituição em seu artigo 3º. E dentro desses objetivos fundamentais, justamente, a realização de uma ordem social, de uma ordem igualitária. E isso a gente só consegue com todos os entes federativos prestando assistência jurídica às populações de baixa renda. Fiquem atentos a esses julgados. A gente vai ler em seguida todos os julgados aqui
relacionados a esse tema. Olha a questão de número 5. A Defensoria Pública pode prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas jurídicas. Será? Ou somente às pessoas físicas? Ou somente às pessoas físicas? Desde que preenchidos os pressupostos legais. Pessoal, mais uma questão corretíssima, tá bom? O Supremo decidiu, pessoal, que quando a Constituição atribui à Defensoria Pública a competência, a atribuição de prestar assistência jurídica às pessoas necessitadas, é lógico também que a Constituição não fez distinção nenhuma. Até porque existem muitas pessoas jurídicas que são muito pequenas. Não são grandes empresas a que a gente está acostumado. O Brasil é formado por micro e pequenos empreendedores, micro e pequenas empresas. E essas empresas, elas precisam de assistência jurídica. E essa assistência jurídica, muitas vezes, ela deve ser sem custo algum aos cofres dessa pessoa jurídica. Tá bom? E a questão número 6, ela pontua que é constitucional dispositivo de Constituição Estadual que confere foro por prerrogativa de função para defensores públicos e procuradores do Estado. E aqui, galera, essa questão está errada. A Constituição Federal, ela traça uma arquitetura geral a respeito do foro por prerrogativa de função. E não cabe às constituições estaduais, tampouco às leis orgânicas municipais, em desacordo com a Constituição Federal, tratar de foro por prerrogativa de função. Há que se exigir uma simetria entre o disposto na Constituição Federal e o quanto está disposto nas constituições estaduais. Não havendo essa simetria, há inconstitucionalidade. E, por isso, como a Constituição Federal não indica os defensores públicos e os procuradores do Estado como órgãos, ou melhor, como, vamos dizer, cargos eletivos, pessoas empossadas nesses cargos, como que possuem foro por prerrogativa de função, por isso as constituições estaduais também não o podem assim prever. Tá bom, pessoal? Entenderam aqui? Questão boa, questão muito boa. E aqui a gente vai fazer a leitura desses julgados. Olha aqui. Desnecessidade de inscrição do defensor nos quadros da OAB. A exigência prevista na Lei Complementar 80 de 1994, de que o candidato ao cargo de defensor público deve comprovar sua inscrição na OAB antes, ou melhor, no momento de sua posse, não conduz à conclusão de que o defensor deve ser inscrito nos registros da entidade. Então, pessoal, se a lei da defensoria fala que ele tem que estar inscrito para ser defensor público, isso é no momento da posse. Depois ele não precisa mais manter essa inscrição. O artigo 4º, parágrafo 6º da lei dispõe que a capacidade postulatória do defensor decorre exclusivamente da sua nomeação e posse no cargo público, e não do seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Logo, pessoal, o defensor público submete-se ao regime jurídico, ao regime próprio da defensoria pública. Olha aqui, sendo inconstitucional a sujeição também ao Estatuto da OAB. Pessoal, julgado muito importante do Supremo. Essa discussão, ela vem sendo trazida há anos pela Defensoria Pública e hoje a gente já tem um posicionamento vinculante pronto do Supremo a respeito do tema. Tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui. Olha isso aqui. Possibilidade de pessoa jurídica figurar como assistida da Defensoria Pública. Ó, isso aqui, ó, essa DEI 4636, esse excerto aqui que eu trouxe para vocês, essa tirinha desse julgado do STF, foi uma fala do ministro Gilmar Mendes a respeito do tema. E olha o pensamento dele com relação não somente à questão jurídica, mas também com relação à questão material e prática posta pelo caso concreto. E olha aqui, como não enxergar? Estou lendo aqui, ó, pessoal, já comecei a leitura. Como não enxergar, por exemplo, as microempresas, as pequenas
as empresas de pequeno porte, as individuais. Quando se fala em pessoa jurídica, aqui devemos ir além dos bancos, grandes lojas, redes de supermercado. Trata-se, assim, do padeiro que abriu seu estabelecimento comercial com recursos de adesão ao programa de demissão voluntária, da costureira que organizou oficina na garagem de sua casa, do sapateiro que atende em uma pequena banca de bairro. Enfim, as possibilidades são infindáveis. E mais, não podemos esquecer que as entidades civis sem fins lucrativos e associações beneficentes são pessoas jurídicas. Ora, podemos rejeitar a possibilidade de serem hipossuficientes? Me parece que não. Olha o caso trazido, olha o pensamento do ministro Gilmar Mendes. É esse o pensamento que a gente deve levar para a prova. Pensamento de que esse país ele não é composto tão somente por grandes empresas, mas, como pontuado, por aquele estabelecimento comercial que foi criado com recursos do programa de demissão voluntária, aquele estabelecimento comercial na garagem da casa da pessoa ou aquela pequena banca no mercado municipal da cidade. Então, por isso, a Defensoria Pública, ela pode sim assistir pessoas jurídicas desde que elas sejam consideradas hipossuficientes. Tá bom, pessoal? Julgadinho lindo do STF. E agora aqui, pessoal, para a gente encerrar o slide que a gente tratou sobre Defensoria Pública, eu já vou trazer para vocês. Olha, impossibilidade de criação de foro por prerrogativa de função na Constituição Estadual ao Defensor Público. A Constituição Federal, eu vou começar a leitura aqui, ó. A Constituição Federal estabelece, como regra geral, que todos devem ser processados e julgados pelos mesmos órgãos jurisdicionais, excepcionalmente. Então, o que isso leva? Que o foro por prerrogativa de função é uma hipótese excepcional pela Constituição. Em regra, todos submetem-se à primeira instância, mas excepcionalmente cabe a existência do foro por prerrogativa de função. Embora a gente não veja isso na prática ou na própria Constituição, mas essa está sendo a jurisprudência do STF, criada ao longo de todos esses anos. Vamos continuar. Excepcionalmente, em razão das funções de determinados cargos, e é isso também mais uma questão importante do foro por prerrogativa de função, é que, na realidade, o foro, chamado foro privilegiado, ele não é um privilégio da pessoa empossada no cargo, mas sim é um privilégio, é uma prerrogativa, é uma proteção às funções que esse cargo outorga à pessoa. A função dele exige um julgamento mais dotado de imparcialidade do que aquele julgamento que ocorreria em primeira instância. Beleza? Então vamos lá, olha, excepcionalmente, foro prerrogativa de função é excepcional. O foro por prerrogativa de função, ele é uma proteção ao cargo, às funções do cargo e não à pessoa nele empossada. Excepcionalmente, vamos continuar, em razão das funções de determinados cargos públicos, estabelece-se foro por prerrogativa de função, cujas hipóteses devem ser interpretadas de maneira restritiva. Olha como esse julgado do Supremo ele é rico. A gente já trouxe. O foro por prerrogativa de função é excepcional. 2. O foro por prerrogativa de função não protege a pessoa empossada, mas sim as funções a que esse cargo decorre. 3. O foro por prerrogativa de função ele deve ser interpretado de maneira restritiva. Beleza? Olha essas 3 informações. Gravem, façam teses no caderno de vocês, no próprio PDF que é disponibilizado aqui no YouTube. Façam essas 3 teses, anotem, pausem esse vídeo e anotem essas 3 teses. Beleza? Vamos continuar. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2553, o Supremo declarou a inconstitucionalidade
de dispositivo da Constituição do Estado do Maranhão, que estendia o foro por prerrogativa de função a procuradores de Estado, procuradores de Assembleia Legislativa, defensores públicos e também os delegados de polícia. Olha a nossa função aí. Há, portanto, precedente do plenário dessa corte em hipótese semelhante. Pessoal, como eu já pontuei para vocês, deve haver a chamada simetria. E por isso, havendo violação a esse princípio da simetria, não há, nesses casos, constitucionalidade, e sim inconstitucionalidade. É por isso que o defensor público não possui foro por prerrogativa de função, é por isso que o delegado não possui, os procuradores de Estado também. Sussa. Vamos dar uma revisada nesses 4, perdão. Primeiro, é inconstitucional a exigência de inscrição do defensor público já empossado nos quadros da OAB. O defensor público já empossado, ele não precisa ter OAB. Basta que ele esteja empossado. Por quê? A capacidade postulatória dele agir na sua função tão somente decorre do cargo público e não da inscrição da OAB. Os municípios, eles possuem competência para instituir prestação de assistência jurídica às populações de baixa renda, ok? A Defensoria Pública, ela pode prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas jurídicas, desde que preenchidos os pressupostos constitucionais. A assistência para a Defensoria Pública não decorre tão somente das pessoas físicas, mas também das pessoas jurídicas. Lembrem-se da frase das indagações pontuadas pelo ministro Gilmar Mendes. E, por fim, é constitucional, dispositivo de Constituição Estadual, é inconstitucional, né, pessoal? Inconstitucional a disposição da Constituição Estadual que confere foro por prerrogativa de função para os defensores públicos, procuradores de estados e também delegados de polícia, uma vez que há violação ao princípio da simetria. Beleza? Pessoal, 27 minutos e a primeira parte da aula a gente já completou, que são os julgados recentíssimos do STF. E agora eu já separei aqui para vocês questões que caíram, questões de múltipla escolha que caíram nas provas da Sebrasp. Só tomar um gole de água. E olha aqui, pessoal. Polícia Civil da Paraíba. O chamado contrabando legislativo caracteriza-se pela existência de o que é o contrabando legislativo. É isso que o CESP quer de vocês. O que é o contrabando legislativo? E aqui eu já pontuo para vocês. O contrabando legislativo, ele é item A, a iniciativa de projeto de lei de assunto com assunto de competência de lei complementar, emenda parlamentar com matéria estranha a projeto de conversão de medida provisória em lei, emenda parlamentar com matéria estranha a projeto de lei de iniciativa do presidente da República, reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa em que tenha sido rejeitada, iniciativa de projeto de lei parlamentar com matéria que tenha sido rejeitada na mesma sessão legislativa. Pessoal, a CESP, ela quer o que o Supremo entende como contrabando legislativo. Tá bom? E o que o Supremo entende é que o contrabando legislativo ocorre quando, item B, emenda parlamentar com matéria estranha a projeto de lei de conversão de medida provisória em lei. Então, quando você tem uma medida provisória no Congresso Nacional, editada pelo presidente da República, vai lá o Congresso Nacional, seja pela Câmara dos Deputados, seja pelo Senado Federal, e inclui nesse projeto de lei de conversão da medida provisória uma matéria completamente estranha. Por exemplo, você tem uma matéria lá, uma medida provisória tratando sobre ICMS, por exemplo. E daí vai lá o Congresso Nacional e inclui uma coisa falando sobre aumento de remuneração dos funcionários públicos. O aumento da remuneração dos funcionários públicos não tem nada a ver com ICMS. Isso é contrabando legislativo. O Congresso Nacional, ele se está utilizando-se de uma oportunidade para se mudar uma outra matéria legislativa sem qualquer fundamentação. Tudo bem? Entenderam?
A questão aqui trazida pela CESP, ela acaba sendo simples para aqueles que conhecem o conceito de contrabando legislativo. E é por isso que, para além desse conceito, eu vou dar uma aprofundada aqui com vocês. Olha aqui, eu vou me tirar aqui da tela para vocês conseguirem ver melhor, tá bom? E olha lá, pessoal, conceito de contrabando legislativo. Trata-se de prática legislativa para a inclusão de matérias estranhas àquelas que se encontram-se postas nas medidas provisórias editadas pelo Executivo. Lembrem-se do exemplo que eu acabei de dar. ICMS, uma medida provisória tratando de ICMS, na qual há a inclusão de um dispositivo de uma emenda que trate sobre remuneração dos funcionários públicos. Totalmente inconstitucional. E aí eu indago a vocês, é admitido o contrabando legislativo? E eu já respondo. Olhem na tela. A resposta, ela é negativa. Não. Tem até um dispositivo da Resolução 1 de 2002 do Congresso Nacional, e isso também é vedado pela jurisprudência já vetusta do Supremo Tribunal Federal, uma jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal. E olha aqui, e uma outra indagação que eu falo, tudo bem, o contrabando legislativo ele é vedado. Você incluir na medida provisória um dispositivo cuja matéria seja estranha a essa medida provisória. Mas é admitido durante a tramitação de uma medida provisória no Congresso Nacional que os parlamentares eles apresentem outras emendas? Pessoal, é totalmente possível. Os parlamentares eles possuem o chamado direito às emendas. O parlamentar ele tem o direito de, em uma medida provisória, analisar os pressupostos constitucionais e, além disso, também de emendar o projeto. Até porque esse projeto está sendo submetido ao Congresso Nacional. Então, sim, pessoal, o Congresso Nacional ele pode sim apresentar emendas na medida provisória, mas é necessário que seja mantida a pertinência temática com relação àqueles temas contidos na medida provisória. Então, pessoal, vamos aqui raciocinar. A gente tem lá a medida provisória de ICMS. Se o Congresso Nacional, ele, analisando essa medida provisória de ICMS, ele incluir nessa medida um dispositivo que trate a respeito de remuneração dos servidores públicos, é óbvio que vai ser inconstitucional, porque você não tem pertinência temática entre os temas. Mas se se o Congresso Nacional, ele inserir nessa medida provisória do ICMS uma medida, um dispositivo que, por exemplo, limite as alíquotas do ICMS nesses casos, é óbvio que essa emenda ela vai ser constitucional. Isso, pessoal, porque há pertinência temática. Lembrem-se desses exemplos. Eu gosto muito de dar exemplo para ilustrar para vocês como acontece mais ou menos na prática o jogo lá no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional. Eu quero trazer todo esse insight aí para vocês. Tudo bem? Entenderam? Sus, safo. Bora continuar aqui. E olha aqui, e eu trouxe o julgado do STF. Olha o julgadinho aqui. Olha o que decidiu o nosso querido Supremo Tribunal Federal. Viola a Constituição da República, eu vou fazer a leitura, ó. Viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo, previsto no artigo 1º caput, parágrafo único, 2º caput, 5º caput da Constituição Federal, a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático, olha aqui, estranhas ao objeto originário da medida provisória. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, 1º e 5º 36 da Constituição Federal, mantêm-se rígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática promulgadas até a data do presente julgamento, inclusive aquela impugnada nessa ação. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria de votos. E olha que interessante, pessoal. O Supremo, nesse caso, ele analisou, na realidade, a prática legislativa conhecida como contrabando legislativo. E ele decidiu que é inconstitucional essa prática, mas ele modulou os efeitos dessa ação direta de inconstitucionalidade. Então, pessoal,
Olha o que aconteceu. O Supremo julgou essa lei. Ele falou: essa prática de contrabando legislativo é inconstitucional. Mas vai ser inconstitucional a partir desse julgado para frente. Porque se eu colocar daqui para trás, aí a gente vai perder toda a segurança jurídica. A gente vai criar um contrassenso. Porque a gente quer segurança jurídica, mas se o Supremo fizer isso daqui para trás e desfigurar todas as leis que tiveram contrabando legislativo, aí a gente não tem mais lei nesse país. Olha que interessante. Isso, pessoal, lembrem-se, o Supremo realizou com um quórum de votação de a modulação de efeitos, tirando os efeitos ex tunc para trás, para ex nunc ou pro futuro, exige um quórum de votação de 2/3. Quem falou 2/3 acertou. 2/3. 2/3. 2/3 acertou. Então, olha como tudo se entrelaça no direito constitucional. Contrabando legislativo e modulação de efeitos em sede de controle concentrado de inconstitucionalidade. Beleza? Lembrem-se desse julgado. E, pessoal, aqui a gente agora eu vou voltar e colocar aqui na tela pra gente o nosso último slide. Último não, penúltimo. E a gente aqui vai tratar de uma prova de defensoria pública. Vocês estão vendo que hoje eu estou meio defensor público, né? Eu estou selecionando bastante questão de defensoria pública. A gente já discutiu julgados que eu tenho certeza que um daqueles vão estar na prova. Podem me cobrar, me cobrem. Eu só não faço um bolão porque, né? Mas essa questão de defensoria pública eu achei muito interessante, pessoal. Uma questão que é recorrente em perguntas, seja de prova objetiva, discursiva e também de questionamentos de provas orais. Vamos lá. Lá do Pará, 2022. A eficácia horizontal direta dos direitos fundamentais, aí você tem o nome em alemão, eu não vou querer ler. Se alguém aqui tiver uma boa pronúncia de alemão, eu digo que me procurem no Instagram, digam essa expressão em alemão, que eu juro por Deus que eu republico lá e falo, ó, essa sim a pronúncia correta desse termo é assim, porque eu não consigo falar isso. Mas vamos lá. A eficácia horizontal direta dos direitos fundamentais é uma teoria atribuída ao jurista Hans Karl Nipperdey. Nem meu inglês também é horrível, nome em alemão também péssimo, mas vamos lá. O qual buscava superar a teoria clássica e demonstrar novas modalidades de violação de direitos fundamentais, até então não reconhecidas pela teoria mais tradicional, como a defendida por Jelinek, para aqueles que não falam alemão. Constitui exemplo de aplicação inovadora da teoria horizontal direta, eficácia horizontal direta dos direitos fundamentais. Então, a questão ela pretende aqui indicar um exemplo da aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E olha aqui, item A. Ajuizamento de ação trabalhista contra uma fundação para que ela adote medidas concretas para a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos. Pessoal, aqui a gente não tem nada de eficácia horizontal. Vocês sabem que a eficácia horizontal é justamente a aplicação dos direitos fundamentais na relação entre as partes. E aqui a gente não tem a aplicação dos direitos fundamentais numa relação entre pessoas privadas, entre particulares. Tanto que a gente tem de um lado aqui, ó, fundação pública, tá bom? Então a questão de item A gente já retira do radar. Item B. A interposição de mandado de segurança para exigir que as universidades públicas, ai pessoal, de novo, entre particulares, direitos fundamentais devem ser exigidos entre os particulares? A teoria da eficácia dos direitos fundamentais, eficácia horizontal dos direitos fundamentais, pontua que sim. Então aqui você tem uma universidade pública, então você já tira. Você não está falando de particular, você está falando de universidade pública, ente público. Tem alguns até que falam, né? Autarquias educacionais, autarquias especiais, segundo alguns. Acredito que o professor Matheus Carvalho, pontue assim. Tem uma obra gigante de direito administrativo. Mas isso eu deixo com o meu colega
Lucas Petri, que entende mais de direito administrativo. Olha o item C. A propositura de habeas corpus, já fica meio assim, habeas corpus, para garantir a inviolabilidade do corpo do paciente e fazer valer a sua negativa para a realização do exame exigido pela autoridade policial. Não, pessoal. De novo, a autoridade policial não é um ente particular, é um ente público. Já tira. A exigência de um cliente para que uma empresa privada concessionária de serviço público de energia respeite seu direito constitucional de inviolabilidade de domicílio, quando tal ingresso seja necessária a continuidade do serviço público em questão. Pessoal, aqui pode causar dúvida. Por quê? A gente está falando de uma empresa privada que é concessionária de serviço público. Então você me fala, professor, você tem uma empresa privada aí que deve respeitar um direito particular frente a um particular. O respeito fundamental frente a um particular. Mas, pessoal, lembrem-se, a empresa privada concessionária de serviço público de energia atua em nome do Estado. Entenderam? Atua em nome do Estado, substitui o Estado na prestação de serviço. Então, a relação aí, ela é uma relação de sujeição especial entre o Estado e a concessionária. E, por isso, também é uma relação de sujeição especial entre o concessionário e o ente privado e o particular. Entre o ente privado, digo, entre a concessionária e o particular. Então, aqui, pessoal, a gente também não pode ter essa como a assertiva alternativa correta. E a única alternativa aqui que sobra para a gente é a alternativa de item E, letra E, a exigência para que uma escola particular tenha de observar o contraditório e ampla defesa ao expulsar um aluno. Aqui a gente tem uma relação particular pura de ambos os polos. De um lado, uma escola particular. Olha aqui como a questão coloca. Particular. Se falasse escola pública, já não tinha. Mas é uma escola particular. Que tenha de observar o contraditório e a ampla defesa frente a um outro ente particular, que é o aluno, que realizou um contrato de prestação de serviços com essa escola. Beleza? Aqui a gente tem uma relação particular comum. Relação, eu digo, entre particulares comum. Não tem nada de sui generis, não é universidade pública, fundação pública ou concessionária. São dois particulares, ambos em cada lado dos polos da relação. Tá bom? E por último, agora sim, o nosso último slide, a gente vai tratar a respeito da eficácia, o conceito de cada uma das eficácias. E olha aqui, pessoal, a eficácia vertical dos direitos fundamentais é a possibilidade de aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre o Estado e os particulares. E, pessoal, eu já peço perdão para vocês, mas aqui a gente já tem um erro aqui. O professor bom corrige o erro na hora, ao vivo, e é isso que eu estou fazendo com vocês. Aqui o slide, o estagiário acabou errando aqui, ó. Então, vocês retirem isso aqui, ó. Para quem estava bem na matéria, já conhecia o tema, já vai perceber. A eficácia vertical dos direitos fundamentais é a aplicação dos direitos fundamentais na relação entre o Estado e sim os particulares. Tá bom? Entenderam plenamente? Sussa. Entenderam? Então aqui, ó, você tem uma relação entre o Estado e o particular. Você sempre tem que perceber, pessoal, que o Estado ele sempre está num patamar de dominação frente ao particular. Isso decorre de várias teorias vetustas, antigas, de filosofia do direito. Foucault já tratava disso na sua obra. O Estado ele domina o particular. E a eficácia vertical ela pontua que o Estado ele tem certas limitações que são os direitos fundamentais do particular. Então aqui a gente tem uma relação Estado-particular. E por isso que eu retifico dizendo que não tem erro nenhum aí, tá bom? Foi um erro meu aí, não tem erro nenhum na questão, tá certíssimo aqui. E a gente também tem aqui a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que é a que a gente tratou agora na questão, que é a possibilidade de aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. E olha, particular de um lado
e particular do outro. E a gente tem, pessoal, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ela é subdividida em 3 tipos: a direta, a indireta e a teoria do state action, adotada pelo direito norte-americano. A teoria da eficácia horizontal direta dos direitos fundamentais, ela pontua que, para que os direitos fundamentais ele seja aplicado na relação de particular com particular, não exige lei intermediando isso de maneira alguma. Basta que seja aplicada o que é aplicado entre o Estado e o particular de forma analógica. E essa é a teoria que a gente acaba adotando no direito brasileiro, tá bom? Que é a eficácia horizontal direta. Não exige intermediação legislativa, nenhuma lei dizendo como que é essa aplicação. Pode ter essa lei? Pode, mas essa lei não é obrigatória. Então, essa aplicação dos direitos fundamentais entre os particulares, ela é direta, imediata, incondicionada e obrigatória. Por outro lado, a chamada teoria indireta, ele exige que haja uma lei dizendo como que é essa aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares. Então, pessoal, para que os direitos fundamentais, segundo a teoria indireta, seja aplicado aos particulares, tem que ter uma lei, algum ato normativo especificando. Não é a teoria adotada pelo direito brasileiro, segundo o Supremo. Segundo o Supremo, é adotada a teoria direta. E, por fim, a teoria do state action. A teoria do state action adotado pelo direito norte-americano, ela pontua que não existe direitos fundamentais entre os particulares. Então, vocês já tiram essa teoria do radar. É uma teoria somente para vocês engrandecerem os textos de uma prova discursiva, eventualmente, uma prova objetiva, eficácia horizontal direta dos direitos fundamentais, teoria adotada pelo Brasil. Beleza? E para a gente fechar com chave de ouro, a chamada eficácia diagonal dos direitos fundamentais, que é aquela utilizada para caracterizar a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, especificamente em situações de desigualdade entre os particulares, que normalmente são a relação de desigualdade entre os particulares quando há uma pessoa física e uma pessoa jurídica, no âmbito de uma determinada relação jurídica. E quando que a gente tem essa desigualdade nos polos dos particulares? Olha, a gente tem na teoria diagonal, na verdade, tirando a miúdos, uma espécie de eficácia horizontal, mas achou-se melhor diferenciar e criar uma nova eficácia. A eficácia diagonal é uma relação entre particulares, mas esses particulares eles estão em uma situação de desigualdade. Isso acontece muito no âmbito trabalhista. Ora, empregador e funcionário. Grande empresa e funcionário. E você também tem, nesses casos, a desigualdade quando você trata de relações no direito, no Código do Consumidor. Pensem, ora, o grande fornecedor e o consumidor. Pensem, por exemplo, nas Casas Bahia e eu, Matheus de Palma, hoje comprando a mobília da casa, como estou aqui em Mato Grosso do Sul. Se, por exemplo, minha geladeira vier quebrada, eu, Matheus de Palma, vou discutir com a Casas Bahia, com o Magazine Luiza, com as grandes empresas que vendem esse material ao consumidor final. Tudo bem? Pessoal, aula muito engrandecedora hoje. Só para a gente rememorar. Olha aqui o que a gente aprendeu. A gente aprendeu os requisitos de criação dos municípios, que os municípios desmembrados inconstitucionalmente não têm legitimidade ativa na cobrança do ICMS. A gente aprendeu 4 teses de defensoria pública, não exige inscrição do defensor na OAB, os municípios podem instituir prestação de serviço de assistência jurídica à população de baixa renda, a defensoria pública pode ter como assistido pessoas jurídicas e é inconstitucional o foro por prerrogativa de função aos defensores públicos. E também aprendemos o que é contrabando legislativo, assim como o seu conceito do Supremo, que é tão somente trazido nas hipóteses de medidas provisórias, não tem contrabando legislativo, segundo o Supremo, quando a gente tem um caso, por exemplo, de uma lei de iniciativa do presidente da República. Só há contrabando legislativo, segundo o Supremo, nas hipóteses de medida provisória. A gente aprendeu também que não é admitido
que há uma resolução do Congresso e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que mesmo nas medidas provisórias é possível o direito de emenda parlamentar, pois é um direito do próprio parlamentar, desde que haja pertinência temática, porque se não houver pertinência temática, vai ser um caso de contrabando legislativo. E por fim, a gente aprendeu aqui os conceitos de eficácia vertical, quando há aplicação dos direitos fundamentais entre o Estado e os particulares, e a eficácia horizontal, quando há aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Aí você tem direta e indireta state action. A adotada pelo Brasil é a direta, que não exige intermediação legislativa para a aplicação dos direitos fundamentais aos particulares. E por fim, pessoal, aqui a eficácia diagonal, quando há uma situação de desigualdade. Lembre-se, relações trabalhistas e consumidor, professor aqui que vos fala, que hoje está mobiliando uma casa, tá bom? Pessoal, 50 minutos de uma aula muito produtiva, me coloco novamente à disposição e pontuo para vocês. A aprovação está próxima. Confiem em vocês. A cada dia de estudo é uma sementinha, é um pouquinho de areia, de água que a gente planta nesse projeto chamado concurso público. Todos podem conseguir. Basta que tenha afinco, dedicação e dedicação delta. Não se esqueçam. Contem conosco, contem comigo. Estou à disposição no Instagram e também no YouTube. E desde já, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos aqui do YouTube.